dia, boa tarde e boa noite. Hoje estamos com um grupo da mitologia japonesa, composto por eu, Yasmin Schneider, Micaele, Sofia e Camila Castro. Hoje nós vamos falar um pouco sobre mitologia japonesa, o mito da criação. É isso aí, galera. Então, assim, ela vai explicar um pouco sobre o que é, eu vou fazendo algumas perguntas, vai ser uma coisa bem dinâmica. Espero que vocês gostem. Deixa o like. Tá, vamos lá. Pode começar, Micaele. Bem, primeiramente, essa história é arquivada em 2 livros, que Kojoki e Nihon Shoki. São 2 livros bem antigos, de 712 d.C. Sim. Esse livro conta toda a história da criação que os japoneses tiveram. Foi mais ou menos que no princípio não tinha nada, nem o manifesto Inyo, que é o denso e o sutil. E quando começou a formação e a separação do céu e a terra, o céu ele se condensou mais rápido e a terra ficou como se fosse uma poça de óleo. Nisso apareceram 7 gerações de kamis. Eles apareciam e sumiam. Tipo divindades. Eles eram espíritos considerados kamis. Na mitologia japonesa existem kami para tudo. Existem os kamis da bolinha, os kamis da terra. É tipo os santos aqui. É tipo os santos. Entendi. E no Japão existem vários monumentos dedicados a esses kamis. Nossa, que legal. Cada lugar tem o seu próprio kami, cada rio, tudo. Tá. Na 7ª geração apareceu o kami Izanagi e Izanami. Izanagi, homem, o macho, macho que convida a vida. E Izanami, fêmea que convida a vida. Eles ficaram encarregados de fazer a formação da terra, já que aqui na terra era uma poça de óleo, eles tinham que fazer a formação. Izanagi, ele criou uma lança com vários ornamentos e várias joias para mexer a poça de óleo e acelerar o processo de criação. Entendi. Nisso apareceu 7 ilhas. 7 ilhas. Nisso se formou 7 ilhas, então cada pingo da espada era uma ilha, isso? Ele mexia, Aham. levantava a espada, pingava e nascia uma ilha. Ok. Ele fez 7, na 8ª ela foi uma grande ilha chamada Onogoro, que significa autocondensada. Lá eles construíram 8 pilares em volta da ilha e um 9º no centro, pilar grande. E eles fizeram por um tempo ali. Eles se casaram em volta desse 9º pilar. Já que na cultura japonesa, o casamento antigamente era feito assim, o homem e a mulher, eles davam uma volta em torno do pilar. Que fofo. E quando eles se encontravam, eles estavam casados. Que legal. Nisso, a mulher, ela falou primeiro que ele. E ele falou logo em seguida. Aí eles tiveram seu primeiro filho, que veio defeituoso. E eles chamaram de sanguessuga. Eles colocaram esse filho num barquinho. Sanguessuga é pesado. Eles colocaram num barquinho e colocaram no rio, pro rio levar. E o segundo filho veio defeituoso igual. Eles tiveram 2 sanguessugas. Aí eles perceberam que fizeram alguma coisa de errado para os filhos estar saindo tão defeituoso. Eles chegaram pros kamis das gerações anteriores e perguntaram o que eles tinham feito de errado. E os kamis disseram que o erro deles foi a mulher ter falado primeiro. No casamento? No casamento. Bah. Era pra ele ter falado primeiro. É como se num casamento... Num casamento normal é o homem que fala primeiro, não é? Eu acho que é. Acredito que seja. No dia que eu me casar, daí a gente descobre, né? Tá, vai, continua. Que é tipo... Marido, você aceita sua esposa como sua legítima esposa? Sim. Esposa, você aceita seu marido Sim. como... Falei, legítimo. Sabendo disso, eles se casaram novamente. Dessa vez, fazendo tudo certinho, e tiveram seus primeiros filhos. Aliás, um fato interessante é que eles não sabiam acasalar. Eles não tinham esse certo conhecimento. Nossa. Até que a Izanami, ela chegou para o Izanagi e falou: Eu sinto que me falta algo. E ele falou, eu sinto que me sobra algo. Vamos juntar esses 2. Gente, pra que serenata? Pra que... Olha isso, sinto que me falta algo. Aí eles se casaram novamente, tiveram seus outros filhos. Tiveram 8 filhos. O número 8 é bastante simbolizado nessa história. Eles tiveram 8 filhos. O 8º foi o filho do fogo. E ele destruiu a Izanami.
Porque A ele mãe era- dele? A mãe dele. Porque ele era fogo. Entendeu? Não entendi. Ela estava parindo um ser de fogo. Nisso, ela acabou falecendo e indo para o mundo dos mortos, Sim. que é o Yume. Yomi, não sei se eu estou pronunciando certo. É bem tenebroso lá. É completamente escuro, é um breu total e tem vários seres dos trovões e das chuvas. Eles são bem mais agressivos. Ela foi pra lá e o Izanagi, desculpa, sentindo muita saudade dela, resolveu ir atrás. Mas antes disso, ele pegou a sua lança e cortou o filho dele em 8 pedaços. Ele matou o filho dele em 8 pedaços. Só que esses pedaços se regeneraram e formaram 8 novos Kamis. Ele foi pra lá pra reencontrar com ela. Só que ele não enxergava ela, porque lá era muito escuro. Chegando lá, ele ouviu ela e aí ele foi atrás dela. Ela falou que ia ver com o Kami que governava o mundo dos mortos pra ver se ela poderia voltar. Só que ele ficou muito curioso pra ver a sua amada pela última vez. Ele pegou um pente, que naquela época os japoneses usavam uns pentes na cabeça, colocou fogo e fez uma tocha para conseguir enxergá-la. Ele viu ela toda destroçada, em decomposição, com 8 seres do trovão em volta dela, andando pelo corpo dela. E ele ficou extremamente assustado e correu. Ela se sentiu envergonhada e extremamente insultada por ele ter descumprido o que ela pediu. Que ela falou, fique aqui e não vá atrás de mim, eu não quero que você me veja. E ele descumpriu esse pedido dela. Então ela mandou as servas que ficavam ali ir atrás dele. Elas foram correndo atrás dele para tentar pegar ele, para levá-lo para dentro. Só que ele foi pegando o pente dele, quebrando em pedacinhos os dentes e tacando no chão para criar bambus ou folhas, essas coisas. E elas iam se distraindo com essas coisas que ele criava, que ela não tinha. Aí, tipo, elas ficaram lá mais distraídas e a Izanami, ela pegou e mandou os 8 trovão que estavam presos nela ir atrás dele. Só que ele conseguiu vencer os 8 trovão. Ele fez um pessegueiro e ficou em cima do pessegueiro tacando pêssegos neles. Ele era bem covarde, ele só fugia, ele tava com muito medo de lá. Sim. E ele foi tacando pêssegos nele. No Japão, existe bastante o mito de que o pêssego, o pessegueiro, é uma fonte de proteção, justamente por isso. Aí a Izanami, ela ficou extremamente furiosa e viu que como não tinha jeito, ela mesma foi atrás dele. Só que ele conseguiu fechar o portão antes dela alcançar ele. E ela ficou presa no mundo dos mortos e ele ficou na terra. Quando ele voltou, ele se sentiu extremamente sujo e ele foi se limpar. De tudo gerava Kamis. Não era só da relação entre eles. Tudo gerava um Kami. Então, na hora que ele foi se limpando, a sujeira que estava no corpo dele foi se tornando Kamis. Do olho direito, a Kami do sol, a Materazo. Do olho direito veio o Tsukiyomi. Tsukiyomi. Ele é o Tsukiyomi. Ele é o Kami da noite e da lua. E do nariz, Susanoo, que é o Kami da tempestade. Para a Materazo, ele deu o dia e o sol. Para Zokoyomi, ele deu a lua e a noite. E para Susanoo, ele deu as planícies dos mares. Susanoo, depois de muito tempo, ele quis voltar para ver a mãe dele. Ele queria ir para o mundo dos mortos ver a mãe dele. Só que Izanagi não gostou muito disso. Falou, não, você não vai. E deixou ele de castigo. Não, você não vai. Aí ele ficou bravo e foi fugir de casa. Ele fugiu para falar com a Materazo, que ela cuidava dos céus e do sol e tudo mais. E ele foi falar com ela. E aí ela pegou e, tipo assim, era uma tempestade, porque ele era o Kami da tempestade, era uma tempestade vindo de encontro a ela. Ela ficou com medo e se preparou para a guerra. Quando ele chegou, ele falou, não, eu não vim em guerra. Eu vim me despedir de você, porque eu vou ver minha mãe. Aí ela pegou e falou que não acreditava nele. E pra provar, ele falou, não, pra provar que é verdade, se eu criar, da nossa relação, eu criar Kamis masculinos, é verdade. Se criar Kamis femininos, é mentira. Eles apostaram? Meu Deus. E ela topou. Ela pegou a espada dele, cortou em 3 pedaços
E teve 3 novos camis, todos femininos. Ele pegou o colar dela, que ela usava um colar de joias, pegou o colar dela, dividiu em 5 pedaços e criou mais 5 camis masculinos. Então, no total foram 8 camis e ele ganhou. Sim. E ele ficou extremamente feliz de ter ganhado. Então ele festejou, ele ficou feliz e ele se exaltou muito na felicidade dele, porque ele foi destruindo as coisas. Ele destruiu as plantações que ela cuidava, ele destruiu os animais, ele destruiu muitas coisas, porque ele era uma tempestade e ele estava muito feliz por ter ganhado isso. Sim. E aí ela pegou e com medo ela se escondeu em uma caverna. Ficou por muito tempo lá, nessa caverna. Então, tipo, a terra estava em caos. Não tinha mais o sol, só tinha tempestade, estavam destruindo tudo. Então, todos os camis, de 800.000 camis, se reuniram para bolar um plano para tirar ela de lá de dentro. Tirar a mãe dele de dentro ou... A Materazo, Ah, ok. a Kami do Sol. Aí eles fizeram um plano muito legal. Eles pegaram a mais feia das camis, que ela era mais engraçada, ela era mais estranha, e ela ficou no centro pulando e dançando. E o movimento que o corpo dela fazia era engraçado, daí todos os camis riam e brincavam e festejaram, e eles colocaram muita iluminação. Tanta que a Materazo, que estava dentro da caverna, achou que, tipo, como é que lá tá em luz se eu tô aqui dentro? Se eu que sou a deusa do sol, a Kami do Sol está aqui dentro, como é que eles têm luz? E ela foi pra fora, pra ver o que estava acontecendo. Ela viu um espelho todo ornamentado e tudo mais. Só que ela chegou pra essa Kami que estava dançando e perguntou, o que está acontecendo aqui? Aí ela falou, estamos festejando porque a gente achou uma deusa, uma Kami mais majestosa que você. E ela ficou, quem é? Ela viu o espelho, ela nunca tinha se olhado no espelho. Ela viu. E aí ela resolveu ficar e mostrar toda a beleza dela pra todos. Tipo, que ela não sabia que era dela, mas ela queria ficar vendo aquela beleza. Então ela demonstrou a todos. Eles exilaram Susanoo. Susanoo ficou vagando por aí e tudo mais. Até que ele encontrou uma vilazinha onde tinha 2 casais de Kami chorando. Chorando muito. E eles falaram que tiveram 8 filhos. E desses 8 filhos vinha uma cobra com 8 cabeças pra matar cada vez uma. E no dia seguinte, iriam matar a sua última filha. E aí ele falou, eu posso destruir essa cobra, mas eu quero algo em troca. A mão de sua filha. Ah, toparam. Beleza, você vai salvar minha filha, ela casando com você, não me importa. Aí ele pegou e preparou. Nos 8 portões, Sim. ele colocou 8 tonéis com 8 sachês de açúcar dentro. Ok. A cobra de 8 cabeças, o 8 é muito bem simbolizado aqui. Sim. A cobra de 8 cabeças colocou cada uma cabeça no negócio. E ele matou a cobra. Ao abrir a barriga dela, que ele conta que ela era. Ele descreve no livro muito bem como é que é essa cobra, o jeito que ela é e tudo mais. E ele conta que ela está o tempo todo com o ventre sangrando. Ao cortar ela, ele encontra o colar de Amaterasu, a espada de Izanagi, que são um dos 3 objetos sagrados. São 3 objetos, são sagrados na mitologia, que estava dentro da cobra. Eu não me recordo agora qual é o terceiro. E o espelho. Lembrei. O espelho, o colar e a espada. Ele cortou, viu esses 3, ele venceu a cobra e se casou com a filha dos outros 2 Kamis. Eles tiveram vários e vários filhos. Só que essa Kami, ela não era das melhores. Então, tipo, vários dos Kamis que vieram, eles vieram mais agressivos. Eles tinham as suas mitologias. Nisso a gente já entra em outro patamar, que é os mitos deles. Entra já em outra história. Já entra em outra história. Ok. É uma versão da criação japonesa, no caso, que envolve daí, então, deuses, que seriam os kamis. Envolve também um pouco de narcisismo. Um pouquinho. Tem bastante briga, bastante coisa e é bastante confusa. Um pouquinho. Tem nisso que era por causa que o budismo estava se alastrando bastante.
E eles queriam alguma coisa pra dizer que eram deles, sabe? Uma coisa deles. E aí criaram essas mais. A diferença são realmente os kamis, que eles têm kamis para tudo. Sim. Assim como existem santos e deuses para tudo hoje em dia. Exatamente. Muito bom. Vídeo, espero que vocês tenham gostado. Nosso objetivo foi Basicamente, explicar a mitologia japonesa pra vocês de um jeito que não seja tão maçante. Então, assim, a gente fez uma conversa pra ser mais compreensível, porque é muito complicado. E a questão da entrevista também foi bom, porque dá pra fazer com que não seja uma coisa tão, tipo, câmera e pessoa falando, sabe? Então acho que dessa forma ficou bem mais legal. E a questão das perguntas também acho que ajudou bastante vocês a entenderem melhor do que só um vídeo falando sobre. E é isso, gente. Obrigada.